A luz da vela, a luz suave que caía sobre a presença daquela mulher em roupão, preparada para dormir, ela não parecia ter mais de 30 anos. Quando a viu à luz do dia, compreendeu que devia ter mais de 35. Ela lhe disse depois que tinha 40. Pela sua maneira de dizer, pensou Christmas, tanto pode ser 40 e um como 49. Mas isso não foi na primeira noite. Decorreram muitas noites, antes que ela lhe dissesse até mesmo isso. Seja como for, disse-lhe pouca coisa. Conversavam pouco e, como por acaso, mesmo depois que ele já lhe frequentava o leito de solteirona, às vezes chegava a parecer a Christmas que eles não se falavam, que ele verdadeiramente não a conhecia. Era como se naquela mulher houvesse duas pessoas, uma que via de vez em quando, de dia, e para a qual olhava enquanto trocavam palavras que não diziam nada, pois não tencionavam dizer coisa alguma, e a outra com a qual se deitava à noite, sem a ver sequer, sem lhe falar. Mesmo no fim de um ano, Christmas trabalhava agora na serraria. Se havia de dia, era no sábado ou na tarde de domingo, ou quando entrava em casa para comer o que ela lhe preparava e deixava sobre a mesa da cozinha. De vez em quando ela aparecia na cozinha, mas nunca ficava ali enquanto Christmas comia, e às vezes a encontrava no pórtico dos fundos, onde durante os primeiros 4 ou 5 meses da sua residência, na cabana próxima, permanecia um momento de pé, falando um com o outro, como se não se conhecessem. Ficavam sempre de pé, ela com um dos limpos vestidos caseiros de percal, dos quais possuía uma série aparentemente infindável, e de coifa como uma camponesa, e ele de camisa branca, agora limpa, com as calças de sarja, passadas agora todas as semanas, mas nunca se sentavam para conversar. Ele nunca a vira sentada senão uma vez que olhou por uma janela e a viu escrevendo, à mesa do seu quarto, e havia já um ano que observava sem curiosidade que Miss Burden recebia e enviava todos os dias uma correspondência volumosa e que diariamente, antes do meio-dia, ficava algum tempo num dos quartos raramente utilizados e escassamente mobiliados do andar térreo, sentada diante de uma gasta e retalhada escrivaninha de tampa corrediça, escrevendo sem parar. Quando notou que o que ela recebia eram documentos de negócios e documentos particulares com 50 selos postais diferentes, e o que enviava eram respostas, conselhos sobre negócios, finanças e religião, aos presidentes, faculdades e fideicomissários, e conselhos de ordem prática e pessoal a moças, estudantes e até mesmo a ex-alunas de uma dúzia de colégios de negros do Sul. De vez em quando ausentava-se de casa por uns 3 ou 4 dias, e conquanto Joey pudesse vê-la todas as noites que desejasse, passou-se um ano antes de vir a saber que durante aquelas ausências, Miss Burden visitava pessoalmente os colégios e conversava com os professores e os estudantes. Os assuntos econômicos de Miss Burden eram dirigidos por um advogado negro de Memphis, fideicomissário de um dos colégios, e em cuja caixa forte, ao lado dos seus testamentos, escrito por seu próprio punho e letra, se encontravam instruções escritas acerca do modo de dispor do seu corpo depois de sua morte. Quando Christmas soube disso, compreendeu a atitude do povo para com Miss Burden, ainda que estivesse certo de que a cidade não sabia tanto quanto ele, e disse de si para si, então aqui ninguém me incomodará. Um dia notou que ela nunca o convidara para entrar na casa propriamente dita. Christmas nunca passara da cozinha, na qual havia entrado por sua própria vontade, pensando com desdém, não pode expulsar-me daqui, desconfio que sabe disso, e nunca entrava na cozinha de dia, exceto quando ia comer o que ela preparava e deixava sobre a mesa. E quando entrou na casa à noite, foi da mesma maneira pela qual tinha entrado da primeira vez. Sentia-se como um ladrão, um assaltante, mesmo ao subir para o quarto de dormir onde ela o esperava. Mesmo ao cabo de um ano, cada vez que entrava parecia-lhe que o fazia a furto, para despojá-la de sua virgindade. Era como se, a cada volta da escuridão, se visse de novo diante da necessidade de arrebatar-lhe o que já lhe havia arrebatado, ou o que nunca havia arrebatado, nem jamais poderia arrebatar. Às vezes era essa maneira que pensava, ao lembrar a maneira dura, sem lágrimas, sem pena de si mesma, a maneira quase varonil daquela rendição. Uma intimidade espiritual durante tanto tempo intacta que o seu próprio instinto de conservação a havia isolado.
O seu físico tinha a mesma fortaleza do de um homem. Uma dupla personalidade. Uma, a mulher a cuja primeira aparição à luz da vela, ou talvez quando ele sentiu aproximar-se o rumor de seus pés calçados de sandálias, se havia aberto diante dele instantaneamente, como uma paisagem num relâmpago, um horizonte de segurança física e de adultério, senão de prazer. Outra, a mulher de músculos lavrados como os de um homem, com a maneira varonil de pensar, herdada do ambiente e nele cultivada, com a qual Christmas teve de lutar até o instante derradeiro. Não houve a vacilação feminina, nem a timidez, o desejo patente e a intenção de sucumbir, afinal. Para Christmas foi como se lutasse fisicamente com outro homem por um objeto que não tinha valor para nenhum dos dois e pelo qual lutavam simplesmente por uma questão de princípio. Na próxima vez que a viu, pensou: meu Deus, como sei pouco a respeito de mulheres, eu que julgava saber tanto. Foi no dia seguinte, olhando-a, quando ela lhe falava, parecia-lhe que aquilo de que a memória tinha certeza e havia acontecido menos de 12 horas antes, não teria podido acontecer, e pensava: debaixo da roupa sequer é feita de modo que isso pudesse acontecer. Ainda não começara a trabalhar na serraria. A maior parte daquele dia, Christmas passou-a fumando, com as mãos atrás da cabeça, deitado de costas no catre que ela lhe emprestara, na cabana que ela lhe dera para morar. Meu Deus, pensava, é como se eu fosse a mulher e ela o homem. Porém, isso também não era verdade, porque ela resistira até o fim, mas não fora uma resistência feminina. Aquela resistência que se opõe de verdade não pode ser vencida por homem algum, porque a mulher não respeita as regras do combate físico. Ela, porém, resistira convenientemente, obedecendo a regra segundo a qual um de dois tem de ser derrotado numa determinada crise, quer se tenha chegado ao final da resistência, quer não. Naquela noite esperou até que a luz tivesse desaparecido da cozinha e aparecesse no quarto de dormir. Dirigiu-se para casa. Não ia com avidez, mas com uma raiva tranquila. Vou ensiná-la, disse em voz alta. Não procurou entrar de mansinho. Penetrou na casa com ousadia e subiu a escada. Ela ouviu imediatamente. Quem é? Perguntou. Sua voz não traía susto. Christmas não respondeu. Subiu a escada e entrou no quarto. Miss Burton estava ainda vestida e voltou-se para a porta. Quando o homem entrou, ela não lhe dirigiu a palavra. Viu aproximar-se da mesa e apagar a lâmpada com um sopro, pensando: agora ela deitará a correr. E deu um salto para a frente a fim de estorvar-lhe o caminho. Mas Miss Burton não fugiu. Christmas encontrou-a no escuro, no mesmo lugar em que a luz a havia perdido, na mesma atitude, e pôs-se a rasgar-lhe o vestido, falando-lhe em voz alta e dura: vou ensiná-la, cadela! Miss Burton não resistiu, e com pequenas mudanças de posição dos membros, parecia até ajudá-lo, quando se apresentava a necessidade final do seu auxílio. Mas sob as mãos de Christmas, seu corpo podia ter sido o corpo de uma mulher morta que não tivesse ainda chegado à rigidez. Ele, porém, não resistiu, e se suas mãos estavam duras e insistentes, era unicamente de raiva. Pelo menos fiz dela uma mulher, afinal, pensou. Agora me odeia. Pelo menos lhe ensinei isso. No dia seguinte permaneceu também deitado no catre, na cabana, sem comer. Sequer foi à cozinha ver se ela lhe deixara comida. Esperava o crepúsculo, a escuridão. Quando escurecer, vou embora, pensou. Não esperava tornar a vê-la. É melhor ir embora. Não lhe dar a oportunidade de me expulsar. Nunca uma mulher branca me mandou embora. A única que me mandou uma vez foi uma negra. E deitado na cama, fumando, esperava o crepúsculo. Através da porta aberta, via que o sol ia caindo e se alongava, tornando-se cor de cobre. Sobre o cobre passou o lilás mortiço do crepúsculo completo. Já ouvia o coachar das rãs. Pela abertura da porta via o giro dos pirilampos, cuja luzinha aumentava à medida que a treva crescia. Christmas levantou-se, não possuía senão uma navalha de barbear e, quando a punha no bolso, estava pronto para viajar 1 milha ou 1000 milhas, onde quer que a rua das esquinas imperceptíveis decidisse correr outra vez. Todavia, quando deu alguns passos, fê-lo em direção à casa, como se, enquanto ia descobrindo que seus pés tinham a intenção de ir para lá,
se deixasse ir como que flutuando, rendido, atravessando o escuro em demanda da casa, até o pórtico dos fundos, até a porta por onde ia entrar e que nunca se encontrava fechada a chave. Mas ao pôr a mão no trinco, esse não cedeu. Durante o momento, talvez nem a mão nem a consciência quisesse acreditar. Ficou imóvel, ainda sem pensar em nada, olhando para sua mão que sacudia o trinco e ouvindo o ruído do ferrolho do lado de dentro. Afastou-se pacatamente dali. Ainda não sentia cólera. Dirigiu-se à porta da cozinha. Esperava encontrá-la fechada também. Mas só depois de a encontrar aberta foi que percebeu que seu desejo era encontrá-la fechada. Encontrá-la aberta foi para ele como que um insulto, como se um inimigo sobre o qual tivesse exercido a maior violência e contumélia estivesse diante dele, são e ileso, contemplando com um menoscabo insuportável. Encontrando na cozinha, não se aproximou da porta que dava para a casa propriamente dita, a porta na qual ela aparecera com a vela na primeira noite em que a viu. Foi diretamente à mesa onde ela costumava deixar a comida. Não tinha necessidade de ver. Suas mãos viram, os pratos estavam ainda um pouco quentes, e pensou, deixar daqui para o negro. Para o negro. Pareceu-lhe que via sua própria mão e, à distância, viu apanhar um prato, balançá-lo de um lado para o outro, segurá-lo ao mesmo tempo em que respirava profunda e lentamente. Ouviu sua própria voz dizer alto, como se estivesse brincando de algum jogo de prendas. Presunto. E viu que sua mão descrevia uma curva e arremessava o prato que se quebrava contra a parede invisível. Esperava que o ruído diminuísse, que o silêncio se restabelecesse, antes de pegar em outro prato. O prato seguinte, ele o aproximou do nariz e cheirou. Isso tomou-lhe algum tempo. Feijão ou hortaliças? Disse. Feijão ou espinafre? Muito bem, digamos que é feijão. Arremessou o prato com força, esperando até que o ruído cessasse de todo. Depois ouviu qualquer coisa mais definida. Eram passos que se aproximavam da porta. Dessa vez ela atrás a lâmpada, pensou. Se eu olhasse agora, veria a luz debaixo da porta. Sua mão balançava para trás e para adiante. Batatas. Disse finalmente como se pronunciasse uma sentença. Não olhou em volta, nem ainda quando ouviu a bulha do ferrolho na porta, e quando a porta rangeu, escancarou-se e a luz veio bater sobre o lugar onde ele se encontrava com o prato erguido. Sim, são batatas, disse com um tom despreocupado, de uma criança brincando sozinha. E viu e ouviu o estrépito. Daí a pouco a luz se afastou e a porta rangeu de novo nos gonzos. Ainda não olhara em redor. Apanhou o prato seguinte. Beterrabas, disse. Seja como for. Não gosta de beterrabas? No dia seguinte, uma sexta-feira, foi trabalhar na serraria. Não comia desde quarta-feira à noite. Não recebeu salário senão sábado à noite, tendo trabalhado também na parte da tarde. Nessa noite comeu, pela primeira vez em 3 dias, no restaurante da cidade. Não voltou a casa. Durante algum tempo não olhava sequer naquela direção quando saía da cabana ou quando voltava. Ao cabo de 6 meses tinha aberto com seus passos um atalho particular entre a cabana e a serraria. Reto como uma corda, o caminho evitava as casas, penetrando logo na mata e indo diretamente, com uma precisão e clareza que aumentavam todos os dias, rumo às pilhas da serragem onde ele trabalhava. E sempre, quando o apito soava, às 5h30, voltava para casa pelo mesmo caminho e vestia a camisa branca e as calças passadas, antes de fazer novamente as 2 milhas até a cidade para jantar. Como se envergonhasse do macacão, ou talvez não fosse vergonha, ainda que provavelmente lhe fosse difícil dizer se era vergonha ou o que era. Já não evitava deliberadamente olhar para casa, nem também olhava deliberadamente na sua direção. Durante algum tempo pensou que Miss Burden o mandaria chamar. Ela dará o primeiro passo, pensou, mas Miss Burden não o deu. No fim de algum tempo não esperava mais que ela o chamasse. Porém, na primeira ocasião em que olhou deliberadamente para casa, sentiu com surpresa que o sangue lhe subia e compreendeu que durante todo aquele tempo estivera com medo de que ela aparecesse, de que ela tivesse estado a observá-lo com aquele desdém sereno e visível. Sentiu uma sensação de suor de quem acaba de vencer uma prova. Passou afinal, pensou. Já estou livre disso. E quando a viu um dia, finalmente, não sentiu nenhum abalo. Talvez já estivesse preparado. O fato é que, quando a viu no pátio traseiro, de vestido cinzento e coifa, seu sangue já não ferveu. Não teria podido dizer se naquele momento ela observava.
Não, não me aborreça e não o aborrecerei, pensou. Sonhei. Não aconteceu realmente. Ela nada tem debaixo da roupa para que pudesse ter acontecido isso. Começara a trabalhar na primavera. No anoitecer de setembro, quando voltou para casa, ao entrar na cabana, parou de chofre, completamente atônito. Miss Burden estava sentada na cama, olhando para ele. Tinha a cabeça descoberta. Nunca vira de cabeça descoberta, embora já tivesse sentido na escuridão o aveludado abandono do seu cabelo esparzido sobre o travesseiro. Mas a verdade é que antes nunca tinha visto o seu cabelo e ficou de pé, só olhando para aquelas madeixas, enquanto Miss Burden o observava. De repente disse Christmas de si para si, no momento que resolveu mexer-se de novo. Esperava que tivesse alguns cabelos brancos. Está se esforçando por ser uma mulher e não sabe como. Veio para falar comigo. 2 horas depois, Miss Burden ainda estava falando. Um sentado ao lado do outro, no catre, quando já a cabana se achava às escuras. Disse a Christmas que tinha 41 anos, que havia nascido naquela casa e que ali vivera sempre. Nunca se ausentara de Jefferson por um período de mais de 6 meses, e ainda assim com longos intervalos, e que sempre sentira saudade das tábuas nuas da casa, dos pregos e da terra, das árvores e do mato que constituíam aquele lugar que para ela e para os seus fora uma terra estranha. Quando falava, mesmo depois de 40 anos de permanência ali, entre as consoantes engroladas e as vogais abertas da terra que havia modelado a sua vida, notava-se-lhe o acento da Nova Inglaterra, com a mesma clareza com que falava a sua gente, que nunca havia saído de New Hampshire, a quem talvez não tivesse visto mais de 3 vezes durante os seus 40 anos. Sentado ao seu lado na cama, enquanto a luz se esvaía e a voz firme de Miss Burden ia perdendo seu caráter próprio e adquirindo um tom parecido com a voz de um homem, Christmas pensava: é como todas as outras. Tenha 17 ou 47 anos, quando chega o momento de se entregarem de todo, o fazem com palavras. Calvin Bird era filho de um pastor protestante chamado Nathaniel Burton, sendo o mais novo de 10 filhos. Antes de saber escrever o seu nome, ou de querer escrevê-lo na opinião do pai, fugiu de casa aos 12 anos e embarcou no navio. Deu a volta ao Cabo Horn, chegou à Califórnia e converteu-se ao catolicismo. Passou 1 ano no convento. 10 anos mais tarde chegava ao Missouri, pelo oeste. 3 semanas depois, casava-se com uma jovem pertencente a uma família de origem huguenote, que migrara da Carolina, passando por Kentucky. No dia seguinte ao casamento disse: o melhor é estabelecer-me. E no mesmo dia começou a estabelecer-se. A cerimônia do casamento continuava, e o primeiro passo que ele deu foi renegar oficialmente o catolicismo. Fê-lo numa taverna, dizendo que cada um dos presentes poderia apresentar objeções. Insistiu um pouco para que fizessem objeções, mas ninguém fez nenhuma, pelo menos até o momento em que alguns amigos o levaram dali. No outro dia, disse que ratificava o que dissera na véspera e que não queria pertencer a uma igreja de comedores de rã e proprietários de escravos. Passava-se isso em St. Louis. Comprou ali uma casa e 1 ano mais tarde era pai. Disse então que renegara o catolicismo no ano anterior em consideração à alma de seu filho, e quando o filho nasceu começou a imbuí-lo dos princípios religiosos dos seus antepassados da Nova Inglaterra. Os unitários não dispunham de um local de reunião e Burder não sabia ler a Bíblia em inglês, mas aprendera a lê-la em espanhol com os sacerdotes da Califórnia, e assim que o menino começou a andar, Burden já pronunciava bem o seu nome, conquanto não soubesse ainda escrevê-lo. Os padres tinham-no ensinado a escrevê-lo laboriosamente, mas sua mão era mais apta para manejar uma corda, a coronha de uma espingarda ou um punhal do que uma pena. Começou a ler para o menino em espanhol no livro que trouxera consigo da Califórnia, interpolando na fluência sonora e bela do misticismo numa língua estrangeira, dissertações ásperas e espontâneas, formadas em parte da dissorada lógica que aprendera com o pai nos intermináveis domingos da Nova Inglaterra e em parte do imediato fogo infernal e enxofre tangível de que se jactara qualquer metodista em excursões pelo país. Estavam sempre sós na sala os dois.
o homem nórdico, alto e magro, e o menino pequeno, tigreiro e vivaz, que de sua mãe herdara o porte e a cor, como pessoas de duas raças diferentes. Quando o menino tinha quase 5 anos, Burton matou um homem numa contenda acerca de escravidão e teve de sair de St. Louis, levando a família. Foi para o oeste, para escapar aos democratas, disse ele. A colônia para onde se transferiu compunha-se de um armazém, uma oficina de ferreiro, uma igreja e 2 tavernas. Nessas passava Burder grande parte do seu tempo conversando sobre política e com sua voz áspera e sonora falando contra a escravidão e os proprietários de escravos. A sua reputação o acompanhara, e sabia-se que ele andava sempre armado, suas opiniões eram pelo menos recebidas sem comentários. Às vezes, especialmente nas noites de sábado, vinha para casa ainda cheio de uísque puro e do som dos seus próprios discursos bombásticos. Acordava o filho, a mãe já havia morrido e ele tinha 3 filhas, todas de olhos azuis. Com a sua mão rude lhe dizia: "Vou ensiná-lo a odiar 2 coisas, ou lhe arranco a pele." Essas 2 coisas são o inferno e os proprietários de escravos. "Ouve-me?" "Sim", respondia o menino. "Ouviria ainda que não quisesse. Vá para a cama e deixe-me dormir." Burton não exercia proselitismo nem era missionário. Salvo um ou outro episódio insignificante em que pistolas entraram em cena, mas dos quais não resultou nenhuma morte, contentava-se em doutrinar sua família. "Que os outros vão lá para o seu trevoso inferno", dizia aos filhos, "mas eu hei de incutir o amor de Deus em vocês. 4 enquanto puder levantar o braço." Todos os domingos, depois de lavados e limpos, os filhos vestidos de chita ou de brim e o pai, na sua vasta sobrecasaca debaixo da qual formava silenciosa a pistola, de camisa de prega sem colarinho, que a filha mais velha lavava todos os sábados como havia feito a mãe falecida. Reuniam-se na sala limpa e despida, e Burden lia para eles em voz alta o que nenhum deles compreendia, e continuou assim até que o filho fugiu de casa. O filho chamava-se Nathaniel. Fugiu aos 14 anos e não voltou senão 16 anos mais tarde, conquanto durante esse tempo tivesse tido 2 vezes notícias dele por intermédio de mensageiros. A primeira notícia partira de Colorado, a segunda viera do México, mas não dizia o que estava fazendo em nenhum dos 2 lugares. "Quando o deixei estava bem", disse um dos mensageiros, o segundo. "Foi em 1863, trajando vestidos largos, ásperos e limpos. As 3 meninas, 2 das quais eram já mocinhas, serviam-no de pé, com os pratos levantados e as bocas entreabertas, ou dando volta em torno da mesa, enquanto o pai, sentado em frente ao mensageiro, apoiava a cabeça na única mão que possuía. Perderam um braço 2 anos antes, numa escaramuça de cavalaria em que tomara parte durante as lutas do Kansas. A cabeça e a barba começavam a branquear, mas ele estava ainda vigoroso e a pesada pistola avultava sempre debaixo da sobrecasaca. Viu-se metido num apuro, mas a última vez que ouvi falar nele estava bem", disse o mensageiro. "Apuro?" perguntou o pai. "Matou um mexicano que reclamava dele, um cavalo que lhe teria sido furtado. O senhor sabe como são os espanhóis com os brancos, mesmo quando não matam mexicanos." O mensageiro sorveu um gole de café. "O que acontece é que precisam ser cautelosos agora que o país se está enchendo de pisa-ovos." Muito obrigado", acrescentou, quando a menina mais velha lhe pôs no prato uma nova ração de bolo de milho. "Gosto muito de bolo, mas diziam que o cavalo do mexicano nada tinha a ver com o caso. O mexicano não tinha cavalo, dizem, mas agora que os do leste estão dando tão má reputação ao oeste, até os espanhóis precisam ser cautelosos." O pai grunhiu. Já imaginava que, se houvesse alguma atrapalhada, ele havia de meter-se nela. "Diga-lhe", acrescentou violentamente, "que se deixar enganar por esses párocos barrigudos, matá-lo-ei como a um rebelde." "Diga-lhe que volte para casa", disse a filha mais velha. "Isso é que é preciso dizer-lhe." "Está bem, direi", replicou o mensageiro. "Vou a Indiana passar uma temporada, mas vê-lo-ei quando regressar e lhe direi." "Ah, quase ia esquecendo. Escorregou-me de lhes dizer que a mulher e o menino vão bem." "Que mulher? Que menino?" perguntou o pai. "A mulher e o filho dele", respondeu o mensageiro.
Muito obrigado outra vez e adeus a todos. Pela terceira vez chegaram notícias do filho, antes de o tornarem a ver. Uma noite ouviram-no gritar em frente da casa, mas a alguma distância. Família mudara-se de novo, 100 milhas mais para o oeste. O filho que percorria Kansas, emissura em todos os sentidos numa charrete, com 2 sacos de couro cheios de ouro em pó, moedas cunhadas e joias em bruto, atirados debaixo do assento do veículo com um par de sapatos velhos. Levara 2 meses para dar com a família e encontrar a cabana. Uma vez diante dela, parou o carro, gritando. Sentado numa cadeira em frente à porta da cabana estava um homem. Vê? Disse Nathaniel para a mulher sentada a seu lado na boleia. Aquele é o pai. Apesar de não ter ainda 60 anos, o pai começava a ficar com a vista fraca. Não distinguiu as feições do filho, senão quando o carro parou e as irmãs alvoroçadas apareceram na porta, gritando. Calvin levantou-se e soltou um berro longo e trovejante. Bem, cá estamos, disse Nathaniel. Calvin não fazia mais que praguejar e gritar. Vou arrancar sua pele! Rugia. Meninas! Vang! Beck! Sarah! À porta, com as saias cheias como balões sobre uma torrente, as meninas pareciam em estado de efervescência. Davam gritos agudos que só a terrível voz tonitruante do pai conseguia abafar. Burton já abrira sua clássica sobrecasaca domingueira, estava puxando qualquer coisa da cintura com o mesmo gesto e a mesma atitude com que sacaria da pistola, mas não fez mais do que tirar da cintura, com a sua mão única, uma correia de couro e, esgrimindo-a, exibiu-a por cima dos gritos e churreios das moças. Já vou ensiná-lo, bramiu. Vou ensiná-lo a fugir. A correia baixou 2 vezes sobre os ombros de Nathaniel. Baixou 2 vezes e depois os 2 homens se atracaram. De certa maneira era uma espécie de jogo mortal, de seriedade sorridente, o jogo de 2 leões que podem deixar marcas ou não. Engalfinharam-se, a correia parou, estavam cara a cara, peito a peito, o velho de rosto magro, grisalho, com os olhos claros da Nova Inglaterra, e o jovem de nariz pontudo, que mostrava os dentes brancos ao sorrir, e não se parecia nada com o outro. Basta, exclamou Nathaniel. Não vê que quem está olhando lá do carro? Nenhum dos 2 olhara até então para o carro, no qual estavam sentadas 2 pessoas, uma mulher e um menino que teriam uns 12 anos. O pai olhou uma vez para a mulher, não precisou olhar para o menino, bastou ver a mulher e pendeu-lhe o queixo, como se tivesse visto um fantasma. Evangelina, disse. Aquela mulher parecia-se com a sua, como se fossem irmãs. O filho, que mal podia lembrar-se da mãe, tomara para a esposa uma mulher exatamente igual a ela. É Joana, disse. O menino que está a seu lado é Calvin. Voltamos para casa a fim de nos casarmos. Naquela noite, depois da ceia, logo que a mulher e o menino foram deitar-se, Nathaniel contou-lhes tudo. Sentados em redor da lâmpada, encontravam-se o pai, as irmãs e o filho, que voltara. No lugar de onde viera não havia ministros protestantes, explicou Nathaniel. Havia apenas padres católicos. Assim, quando descobrimos que o menino estava a caminho, Joana começou a falar em padres. Mas eu não ia permitir que um Burton nascesse pagão. Para lhe agradar, comecei a fingir que procurava um padre, mas sempre uma coisa e outra, e eu não podia partir em busca de um ministro. Nisso, a criança nasceu e já não havia pressa. Joana, porém, continuava a falar em padre, etc. No fim de 2 anos, ouvi dizer que, em determinada data, viria a Santa Fé um ministro branco. Arrumamos as coisas e partimos para Santa Fé, mas só chegamos a ver pelas costas a diligência que levava de volta o ministro. Ficamos por ali e, ao cabo de 2 anos, ouvi falar de semelhante oportunidade no Texas. Só que dessa vez meti-me a ajudar uma patrulha a cavalo que tratava de resolver uma encrenca na qual uns indivíduos haviam encurralado um policial num baile. E depois que o caso ficou resolvido, decidimos voltar para casa e casarmos. E aqui estamos. Magro, encanecido e austero, o pai escutara sentado sob a lâmpada, mas a sua expressão se foi tornando sombria, como espécie de contemplação sonolenta. Outro maldito birder moreno. Toda a gente vai pensar que procriei para algum maldito traficante de escravos. Agora ele também procria para outro. O filho ouvia calado. Nem ao menos tentava dizer ao pai que a mulher era espanhola e não rebelde. Gente maldita, gente de baixa estatura. De baixa estatura, sim, porque esmagada pelo peso da cólera de Deus, negra por causa do pecado da servidão humana que lhe mancha o sangue e a carne,
Seu olhar era vago, fanático, convicto. Agora, porém, libertamos a todos, brancos e negros. Dentro de 100 anos todos serão brancos de novo. Pode ser que então os deixemos regressar à América. Ficou absorto e imóvel. Por Deus, disse de repente, ele tem o corpo de um homem, apesar do seu tipo de negro. Será alto como o avô, não será um anão como o pai. Será alto, apesar da mãe escura e do aspecto de negro. Foi isso que Miss Burney contou a Christmas, enquanto permaneciam sentados no catre, dentro da cabana sobre a qual a escuridão ia caindo. Durante uma hora inteira não se tinham movido. Joey não lhe via mais o rosto, apenas escutando. Parecia-lhe que balançava suavemente num bote arrastado pela água, ao som daquela voz, como numa paz incomensurável e lânguida que não evocava nada, nem momento algum. O menino chamava-se Calvin, como o avô, e era igualmente alto, conquanto fosse moreno como a família de sua avó e sua própria mãe. Calvin e eu éramos filhos da mesma mãe, éramos irmãos apenas por parte de pai. Meu avô fora o último de 10 filhos, meu pai o último de 2 e Calvin o último de todos. Acabava de completar 20 anos quando foi morto, a 2 milhas de distância da cidade, por um ex-proprietário de escravos, um soldado da Confederação, de nome Sartoris, numa discussão a propósito do sufrágio de gente de cor. Falou também em Christmas sobre os túmulos do irmão e do avô, do pai, de suas 2 esposas, que ficavam numa colina a meia milha de distância da casa, ouvindo-a em silêncio. Christmas pensava, há de querer que eu vá vê-los. Terei de ir. Mas Miss Burney não o levou lá, nem tornou a falar nos túmulos depois daquela noite em que lhe disse onde ficavam e que poderia ir vê-los se quisesse. Seja como for, não os encontrará, disse ela, porque quando trouxeram para casa meu avô e Calvin naquela noite, meu pai esperou que anoitecesse, enterrou-se e ocultou os túmulos, nivelando o terreno e pondo mato e ramos por cima. Ocultou-os? Perguntou Christmas. Na voz de Miss Burney nada havia de doce, feminino, doloroso ou retrospectivo, para que ninguém os encontrasse, para que ninguém pudesse desenterrar os cadáveres e talvez mutilá-los. Eles nos odiavam aqui. Éramos yankees, estrangeiros, pior que estrangeiros, inimigos. Vimos pouco depois da Guerra Civil, ainda muito recente, para que mesmo os vencidos pudessem ter senso comum. Diziam que vínhamos incitar os negros ao assassinato e ao estupro, e éramos uma ameaça à supremacia dos brancos, e suponho que a cidade teve na conta de herói o coronel Sartoris, que matou com 2 tiros de pistola um velho maneta, e um rapaz que nem, ao menos, votara ainda. Pode ser que tivessem razão, não sei. Exclamou Christmas, é possível que fizessem isso? Desenterrá-los depois que os haverem matado? Então, quando é que os homens de sangue diferente deixam de odiar-se? Quando? Calou-se e depois acrescentou, não sei se os teriam desenterrado ou não. Eu ainda não tinha nascido. Só nasci 14 anos depois da morte de Calvin. Não sei de quem eram então capazes os homens, mas meu pai achou que eram capazes de o fazer e por isso ocultou os túmulos. Depois morreu a mãe de Calvin, meu pai enterrou-a juntos dele e de meu avô. Pouco a pouco, sem que nisso reparássemos, aquele lugar se transformou em nosso cemitério. Pode ser que meu pai não tivesse intenção de sepultá-la ali. Lembro que minha mãe, logo depois que morreu a mãe de Calvin, meu pai mandou buscar minha mãe em New Hampshire, onde ainda hoje vivem parentes nossos. Estava sozinho aqui, compreende? Suponho que, se o avô e Calvin não estivessem enterrados ali, ele teria ido embora. Me disse que meu pai ia mudar-se quando morreu a mãe de Calvin. Mas ela morreu durante o verão e fazia muito calor para se poder transportá-la para o México, onde vivia sua família. Por isso enterrou aqui. Talvez isso tivesse decidido a ficar. Ou talvez também estivessem envelhecendo, e todos os que haviam combatido na guerra civil iam envelhecendo, e os negros não tinham violado nem assassinado ninguém que valesse a pena mencionar. Fosse o que fosse, o fato é que a enterrou ali. E teve de ocultar também a sepultura porque pensou que alguém podia vê-la e recordar-se de Calvin, de meu avô. Apesar de tudo aquilo já pertencer ao passado e estar esquecido, não quis arriscar-se. No ano seguinte, escreveu a um primo nosso que mora em New Hampshire. Disse-lhe, tenho 50 anos. Mande-me uma boa mulher para eu casar com ela. Tenho tudo o que ela precisa, não importa quem seja, contanto que seja uma boa dona de casa e tenha pelo menos 35 anos. Na carta incluiu dinheiro para a passagem de trem.
2 meses depois chegava minha mãe e casaram no mesmo dia. Dessa vez meu pai casou depressa. Da outra, aquela vez em que, viajando com Calvin e a mãe deste, se encontrara por fim com meu avô em Kansas. Esperava mais de 12 anos. Os viajantes haviam chegado no meio da semana, porém esperou-se até domingo para celebrar o casamento. Celebraram-no ao ar livre, junto ao regato, com um gamo assado e um barril de uísque, e vieram todos os que foi possível prevenir e os que tiveram notícia. Os convidados começaram a chegar no sábado de manhã e à noite chegou o pastor. As irmãs de meu pai trabalhavam durante todo o dia, preparando o vestido e o véu para a mãe de Calvin. O vestido foi feito de sacos de farinha, e o véu de um mosquiteiro emprestado em que um taverneiro pusera sobre um quadro que tinha atrás do balcão. Até para Calvin fizeram uma espécie de traje. Ele tinha então 12 anos. Queriam que ele levasse as alianças, mas recusou-se a isso. Na véspera à noite descobriu o que queriam dele, e no dia seguinte tinham pensado em celebrar o casamento às 6 ou às 7 horas da manhã. Depois que todos se levantaram e almoçaram, foi preciso esperar até encontrar Calvin. Encontraram-no afinal, fizeram-no vestir a roupa nova e celebrou-se o casamento. A mãe de Calvin com o vestido feito em casa e o véu de mosquiteiro, e meu pai com o cabelo lustroso de gordura de urso e umas botas espanholas repuxadas que trouxera do México. Quem entregou a noiva foi meu avô, apenas enquanto os outros procuravam Calvin. Passara ele o tempo a visitar com certa frequência o barril de uísque, e quando chegou o momento de entregar a noiva, em vez de fazê-lo, pronunciou um discurso. Começou a falar sobre Lincoln e a escravidão e desafiou quem quisesse a negar que Lincoln, os negros, Moisés e os filhos de Israel eram todos iguais, e que o Mar Vermelho não era mais que o sangue que tivera de ser derramado para a raça negra poder penetrar na terra da promissão. Decorreu algum tempo antes de se conseguir fazê-lo parar, a fim de que a cerimônia pudesse prosseguir. Depois do casamento permaneceram ali um mês. E em seguida meu pai e meu avô se dirigiram para leste, para Washington, e obtiveram do governo uma nomeação a fim de virem para cá ajudar os negros libertados. Vieram todos para Jefferson, menos as irmãs de meu pai. 2 tinham se casado e a mais nova fora morta como uma delas. Meu avô, meu pai, Calvin e sua mãe vieram para cá e compraram a casa. Depois aconteceu o que provavelmente eles sempre souberam que ia acontecer, e meu pai ficou sozinho até que minha mãe veio de New Hampshire. Nunca se tinha visto, nem mesmo de retrato. Casaram-se no mesmo dia em que ela chegou, e quando eu nasci, 2 anos mais tarde, meu pai me batizou com o nome de Joana, que era o da mãe de Calvin. Não acredito que desejasse ter outro filho. Não me lembro muito bem dele. A única vez que me recordo de meu pai claramente, como de uma pessoa, foi quando me levou para ver os túmulos de Calvin e de meu avô. Era um dia radioso de primavera. Lembro-me que, sem saber ainda para onde íamos, eu não queria ir. Não queria ir à colina dos cedros. Não sei porquê, mas não queria. Não podia saber o que havia ali. Tinha apenas 4 anos. E, ainda que o soubesse, não era aquilo coisa para assustar uma criança. Penso que era alguma coisa em meu pai que me fazia medo. Alguma coisa que, passando por ele, vinha da colina dos cedros até mim. Alguma coisa que, na minha impressão, ele pusera entre os cedros e que, quando eu fosse lá, o bosque imprimiria em mim, de maneira que eu nunca mais haveria de esquecê-la. Não sei, mas a verdade é que meu pai me obrigou a ir. Ficamos diante dos cedros e ele me disse: lembre-se disso, seu avô e seu irmão jazem aqui, assassinados não por brancos, mas pela maldição que Deus lançou sobre toda uma raça antes que alguém sequer pensasse em seu avô, em mim ou em você. Sobre uma raça maldita e condenada para sempre a ser parte da condenação da raça branca e da maldição por seus pecados. Lembre-se, sua condenação e sua maldição, para sempre, eternamente. A minha, a de sua mãe, a sua, ainda que seja uma criança. A maldição de toda criança branca nascida e por nascer. Ninguém escapará a ela. Perguntei-lhe: nem mesmo eu? E ele me respondeu: não, não mesmo. Nem mesmo você. Você é menos que ninguém. Eu via negros e conhecia-os desde que tivera uso da razão. Olhava para eles com a mesma indiferença com que olhava a chuva, os móveis da casa, a comida ou o sono. Mas desde então passei a vê-los pela primeira vez, não como pessoas como uma coisa, uma sombra na qual eu vivia, na qual vivíamos nós, os brancos, e todos os outros,
Pensei que as crianças brancas chegavam constantemente ao mundo sob a sombra negra que caía sobre elas antes que pudessem respirar pela primeira vez. E parecia-me ver a sombra negra na forma de uma cruz. E parecia-me que via as criancinhas brancas forcejando, antes ainda de respirar pela primeira vez, por escapar à sombra que não somente estava sobre elas, mas também debaixo delas, estendendo-se, como elas estendiam os braços, tal como se os tivessem cravados na cruz. Via as crianças brancas que nasceriam na terra, as que ainda não tinham nascido. Uma longa fileira delas com os braços estendidos em cruzes negras. Não poderia dizer se via ou sonhava. Porém, aquilo me parecia terrível. À noite eu chorava. Finalmente contei a meu pai. Tentei contar-lhe. O que eu queria dizer-lhe é que tinha que escapar, de fugir de sob a sombra. Do contrário, morreria. Não pode, disse ele. Você tem de lutar, de se erguer. Mas para isso tem de erguer a sombra com você. Nunca poderá levantá-la ao seu nível. Vejo agora o que ainda não tinha visto antes de vir para cá, mas escapar você não pode. A maldição da raça negra é a maldição de Deus. Mas a maldição da raça branca é que o negro será sempre o escolhido de Deus, porque uma vez o amaldiçoou. Ela calou-se. Através do impreciso retângulo da porta aberta dos pirilampos giravam. Finalmente, Christmas disse: queria perguntar-lhe uma coisa, mas acho que já sei a resposta. Que é? Perguntou Miss Burden com voz tranquila, sem se mover. Por que foi que seu pai não matou aquele indivíduo? Como se chamava? Ah, Sartorius. Ah, fez Miss Burden. Houve outro silêncio. Através da porta aberta, os pirilampos giravam sempre. Você o mataria, não é? Sim, replicou Christian, imediatamente. E notou que Miss Burden olhava em direção à voz dele, quase como se pudesse vê-lo. Não tem nenhuma ideia de quem foram seus pais? Perguntou ela, com uma voz tão mansa, tão tranquila, que era agora quase suave. Não. Apenas que um deles era meio negro, como já lhe disse. Miss Burden continuava a olhar para ele. Falava-lhe com voz tranquila, impessoal, interessada, sem chegar a ser curiosa. Como sabe disso? Ele demorou um pouco a responder. Não sei, disse afinal. Christmas calou-se de novo. Pela maneira como soara sua voz, Miss Burden sabia que ele tinha desviado o olhar, olhando agora para a porta. O rosto de Christmas estava sombrio e impassível. Quando, por fim, falou de novo, movendo-se, sua voz tinha outro tom de perplexidade, sem alegria, ao mesmo tempo sarcástico, sem humor. Se não o sou, que o diabo me leve se não tenho perdido meu tempo. Por sua vez, ela parecia meditar agora, contendo a respiração, mas sem nenhuma compaixão de si mesma, sem nada retrospectivo. Eu já havia pensado nisso. Se meu pai não matou o coronel Sartorius, creio que foi por causa do seu sangue francês. Sangue francês? Replicou Christian. Então o homem não enlouquece, ainda sendo um francês, quando lhe matam o pai e o filho no mesmo dia? Julgo que o que conteve seu pai foi a religião. Talvez tivesse feito pregador. Por alguns instantes ela não respondeu. Os pirilampos volteavam. À distância um cão ladrava tristemente. Já havia pensado nisso, disse ela. Nessa época as matanças em uniforme e com bandeiras, bem como as matanças sem uniformes e sem bandeiras, já haviam terminado. Nenhuma delas servira para nada. Nenhuma delas. Éramos estrangeiros, estranhos. Pensávamos de modo diferente da gente da terra para a qual tínhamos vindo, sem que nos pedissem, sem que precisassem de nós. Meu pai era francês, meio francês, bastante francês para respeitar o amor que qualquer pessoa pudesse sentir pela terra na qual nascera, na qual tivessem nascido seus, para compreender que um homem deve agir da maneira que lhes ensinou a terra onde nasceu. Penso que foi esse o motivo.